Bem-vindo todos, bem-vindo. Bem-vindos, bem-vindos. Aqui mais uma vez, Daimoku LM Santos, falando aqui diretamente da cidade de Porto Alegre. Hoje está chovendo aqui, domingo, né? E curtimos um pouco aí pelo YouTube, pelos canais aí que produziram a Copa do Mundo, a vitória da França, né, por 3-1, se eu não me engano. 2 gols de Mbappé, que eu há muito tempo tenho dito que Mbappé é um dos maiores jogadores do mundo. Bem-vindos, bem-vindos, vão chegando aí, chegando. A casa é nossa. Ei, Pereira, bem-vindo. Hoje eu gostaria de falar sobre fanatismo religioso. Até que ponto vai a mente do ser humano no fanatismo e até que ponto as pessoas se entregam ao fanatismo, criando centenas de absurdos. E ao longo da história da humanidade, muitos absurdos são manifestados por mentes fanáticas, verdadeiros absurdos. A religião, ela priva o homem de usar o seu próprio raciocínio. Ela prende o homem numa jaula e o espaço que o religioso, que o homem que é preso a uma religião, o espaço que ele tem para ir e vir, para a liberdade, é muito restrito, é tudo dentro de 4 paredes. Aquelas paredes religiosas privam as pessoas de alcançarem a verdadeira liberdade. E isto é um fato. É um fato. Me apresenta aqui alguma religião e eu vou definir até onde vai os absurdos, até onde uma pessoa pode ir em nome de um fanatismo religioso. Desde a invocação de extraterrestres para intervenção, como coisas absurdas, se agarrar em caminhão e ir até onde pode, né, cara? Isso é o fanatismo religioso. O fanatismo aqui no Brasil, o fanatismo evangélico muito forte. Verdadeiros absurdos são criados dentro da religião. Hoje os absurdos são muito mais visíveis. Sempre houve absurdos. Porém, hoje nós podemos declarar, mostrar esses absurdos. Se estudarmos a história da humanidade, iremos perceber que durante muito tempo, onde as religiões dominam e imperam, não somente absurdos são proclamados, manifestados, mas também toda sorte de desumanidade, terrorismo, terror, preconceito, ódio. É só percebemos aí o que é a Inquisição, um exemplo bem claro, o que a Inquisição produziu ao longo dos séculos, que foram muito tempo, foram séculos aí de inquisições. As inquisições só produziram terror, verdadeiro terrorismo. Bem-vindo, Ana. Então, o terror ele é implantado na mente e depois, pelo fanatismo, é produzido
toda sorte de atrocidades, de desumanidade, terrorismo. E é o que vimos na história ao longo do tempo. Terror, uma verdadeira onda de fanatismo que priva o homem da liberdade, que emburrece os seres humanos e que trazem toda sorte de destruição em massa. Quando a manipulação mental é muito forte, as pessoas elas são levadas a reproduzir certo em suas vidas certas coisas que fogem do raciocínio, que fogem, são verdadeiros absurdos. E tem muitos que defendem os absurdos dizendo que são mistérios de Deus, são coisas, milagres, são coisas místicas de um outro plano. Mas toda coisa mística, tudo aquilo em outro plano que te priva de pensar, que te tira a liberdade de raciocínio, da minha concepção, não pode ser taxado como uma experiência espiritual. Não pode. Toda experiência, toda manifestação, seja místico, mistério, como você queira dizer, que emburrece o ser humano, não pode ser considerado algo divino. Porque emburrece o ser humano. Sem contar com aquelas igrejas que profetizam coisas e nada daquilo que eles profetizam acontece. Nada acontece. Profetizaram aí que o Bolsonaro ia ser reeleito. Não aconteceu isso aí. Profetizaram que o Covid ia ser destruído. Que estava orando aí, Deus revelou que o Covid ia acabar. Está até hoje aí o Covid. Então, verdadeiros absurdos. E as pessoas acreditam nesses pastores, nesses gurus, nesses falsos profetas. E esse acreditar é uma forma de emburrecimento, cara. Emburrecimento, que você apresenta dados, fatos, comprovações, ciência comprovando, e a pessoa não acredita. Isso é emburrecimento. Porque a religião faz uma obra, um condicionamento, melhor dizendo, condicionamento mental nessas pessoas, que elas não enxergam nada mais a não ser aquela religião, cara. Elas não conseguem ver. Elas estão impossibilitadas de prosseguir no caminho porque elas estão cegas. Infelizmente, essa onda de fanatismo no Brasil, ela já não é de agora, tá vindo e é muito forte. Você mostra imagens do pastor do camarada viajando de jatinho para o Catar, viajando para os melhores países do mundo, curtindo férias nas praias, viajando com o dízimo da igreja. E o cara é sustentado pela igreja, o cara não trabalha. Você apresenta esses fatos para o seguidor fanático e ele não consegue ver, ele não consegue acreditar nisso. Ele simplesmente vai dizer que a gente está mentindo. Mesmo estando escancarado ali, o pastor indo para a igreja de carro, o pastor troca de carro todo ano, e o crente vai a pé, o crente vai de ônibus, e vê o pastor entrando de carro, entrando, saindo e trocando de carro, e o cara não percebe que tem algo estranho nisso. Ele não consegue perceber, ele nem que se questiona, como é que o pastor conseguiu esse carro, como é que o pastor troca de carro todo ano, vem aqui na garagem, né? O carro da hora, velho, da hora. Como é que não se questiona isso? Se o cara não questiona isso, ele vai fazer tudo que o pastor pedir. Porque a mente está totalmente manipulada pela religião. Tem religião aí que proíbe
de doar sangue. É proibido doar sangue. Então, eu já vi de religiosos aí, minha filha pode morrer, mas eu não vou doar sangue para ela porque a religião diz que não é para doar. Absurdo! Verdadeiros absurdos. Tem outras religiões que guardam sábado, aí o camarada tem um emprego da hora, parece um emprego, mas você tem que trabalhar no sábado. Não, eu rejeito o trabalho. Eu prefiro ficar desempregado, com meus filhos passando fome, do que descumprir uma ordem da igreja. Absurdo! Religião! Manipulação mental! O camarada prefere sofrer. Absurdo! Eu posso apresentar centenas de exemplos aqui de religiões que exigem dos seus membros verdadeiros absurdos. E eles não questionam isso. Por quê? Porque há um domínio, há uma manipulação mental. Há um fanatismo religioso. E o fanatismo religioso é a pior coisa que pode existir na sua vida. O homem, para ser livre, primeiramente, ele tem que descartar todo tipo de fanatismo religioso. Hoje nós estamos falando de fanatismo religioso. Porém, existe o nacionalismo, o cara que defende um ideal. Nacionalismo. Tudo que traz divisão à humanidade emburrece e vai criar conflitos para a humanidade. Os conflitos que existem, a história da humanidade confirma isso, comprova que todos os conflitos existentes na raça humana derivam de fanatismo, de divisões, de sectarismos, de posições ideológicas, seja política, seja religiosa, seja nacionalista. Tudo isso divide a humanidade. O homem, para ser verdadeiramente livre, ele deve se considerar, primeiramente, um cidadão do mundo. Cidadão do mundo. Segundo, ser livre de religião. Todos esses absurdos da religião que aprisionam o homem, quando nós conseguimos ser livres disso, descartarmos todo tipo de religião, nós seremos verdadeiramente livres e só assim poderemos, de alguma forma, compreender o mistério da vida, compreender a verdade, a realidade, ou Deus, como você queira chamar. Porque Deus, verdade, realidade, não está preso numa caixinha religiosa. Uma caixinha de religião que foi fundada há 20, 30 anos. Deus não está preso nessa caixinha. Você entende? Você percebe isso? Você está preso nessa caixinha. E você quer trazer Deus, a divindade, a verdade, para dentro da sua religião, para dentro do seu fanatismo. E isso traz destruição, não somente para ti, mas para aquelas pessoas que estão à sua volta. Gera conflitos, disputas, brigas, guerras santas, divisões, sectarismo, tudo em cima de uma base ideológica, de uma ideia construída pelo ser humano, como ele pensa que é Deus. Então ele tenta trazer essa argumentação de como ele pensa, de como ele entende Deus, para uma caixinha de religião. E você entra nessa caixinha e cria verdadeiros absurdos. Repito, é impossível assimilar, conhecer, absorver o eterno, o divino, a verdade mística, o infinito, por meio de uma religião, de uma caixinha religiosa. É impossível. Você não vai conhecer a verdadeira realidade do mistério, do infinito, de Deus, seja lá como for, por meio de uma religião.
É um absurdo pensar que você vai conhecer o mistério da eternidade por meio de uma religiãozinha que foi criada 30, 20 anos atrás. É absurdo. Verdadeiro absurdo. Espero que com essas palavras, de alguma forma, neste domingo, eu possa atiçar, de alguma forma tocar, despertar a sua consciência. Porque a humanidade durante séculos se viu presa e se vê presa. Bem-vindo a todos. Se vê presa às caixinhas das religiões. Milhares de religiões são produzidas ao longo dos séculos. E a humanidade nunca conseguiu vencer os conflitos internos, o mal, as depressões, as doenças, as enfermidades, a morte. A religião nunca conseguiu vencer todas estas dificuldades inerentes ao ser humano. Porque é impossível uma religião conseguir libertar o ser humano de sua própria condição, de seus próprios conflitos e condições internas que geram trevas, cegueira, divisões, falta de compaixão, falta de amor. A religião nunca conseguiu produzir algo de bom para a humanidade. Nunca. A história comprova ao longo dos séculos o que existe de religião aí. E cada vez mais vai se criando novas, são facções de religião, de religiões, são facções, vão se criando, vão se proliferando e vão se manifestando cada vez mais religiões desse mundo. E cada vez mais o conflito interno do homem se multiplica. O pesar do homem. Nenhum homem consegue vencer a morte. Os conflitos internos, por mais religioso que ele seja, quando ele se deparar diante da morte, vai haver conflito e dúvidas nesse homem. Eu conheci verdadeiros homens super religiosos que na hora da morte não sabiam para onde ir. Diziam: olha, eu não sei o que vai acontecer de mim. Eu estou com medo. Medo do quê? Do desconhecido. Nenhuma religião é capaz de libertar o conflito, o homem do seu conflito interno. Nenhuma religião é capaz de fazer isso. Então por que segui-las? Se ao longo dos séculos se vê claramente que a religião não deu certo. A ciência, ela traz mais benefício do que a religião. A religião, com toda a sua fé, não conseguiu vencer o Covid. A ciência consegue. Com vacinas, estudando, o conhecimento científico, trazendo evolução, criando curas, criando medicamentos, remédios. A ciência é muito mais produtiva do que qualquer religião. Isso é um fato. Eu não estou trazendo algo do que eu acho, são fatos. 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 E a ideia que a gente tem de libertação, Jesus Cristo liberta sim, que nem você está dizendo aí. A ideia que nós temos de libertação é apenas uma ideia. Porque em vida não há nada produtivo. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Agora vamos pegar esse exemplo de Jesus. Vamos pegar esse exemplo. Não existe religião que trouxe mais, que fez mais atrocidades. Não existe religião, vou repetir, que criou mais atrocidades no mundo do que aquela que crê em Jesus. Que aquela que crê em Jesus. Isso é fato.
a escravidão, mais de 500 anos de escravidão aqui no Brasil, produzidas por pessoas que creem em Jesus, que acreditavam em Jesus, que usavam a Bíblia para escravizar as pessoas, para escravizar um outro ser humano, por preconceito por causa da cor. Você vai no interior aqui do Rio Grande do Sul, tu vê que aqueles vovozinhos antigos, mentalidade antiga, esse pessoal antigo, da velha guarda, que ainda guarda as tradições da família e tal, tu vai, é só tu ir, vai e conversa com eles. Essa galerinha antiga de igreja, que no interior tem uma igreja em cada vizinhança, e todo mundo é cristão ali. Tu vai ali, preconceito, racismo. Jesus Cristo liberta, mas não te libertou do racismo, meu filho. Como é que se Jesus não consegue libertar você do seu racismo, do seu preconceito, como ele vai te libertar de algo místico, de uma vida eterna que você não sabe se existe ou... Como? Essas igrejinhas estão cheias de pessoas racistas, preconceituosas. E às vezes há conflito nem na própria igreja com respeito ao racismo, que eles mesmos se declaram, cara. Eles mesmos brigam e declaram que há racismo ali. E muito forte. Quanto mais antigo a igreja é, quanto mais antigo o camarada é, mais racista e preconceituoso. Cara, se Jesus não te livra do teu preconceito, do teu racismo, como é que você quer que eu acredite em um tipo de salvação de alma, ou seja lá o que for? Como você quer que eu acredite nisso? E quanto mais antigo o cara é a igreja, mais antigo, mais racista. Pode ver, vai no interior. Entra nessas igrejinhas do interior para ver. E os conflitos que havia na época da escravidão, os cristãos de arma atirando, procurando caçar preto, que não gostavam do dia da cor preta. Se entrasse ali aparecesse alguém na porta da casa que fosse negro, preto, mandava bala, cara. E era aqueles crentes, aquelas velhas crentes que todo domingo tá na igreja. Todo domingo tá na igreja lá. Jesus salva. Salva do quê? Do quê? Do quê? Você percebe? Você consegue perceber o que a religião produz? Ela produz emburrecimento, preconceito, racismo e tantas outras coisas. Ao longo do século se comprova isso. Até hoje existem sequelas do racismo nos Estados Unidos da América. Quando as igrejas, porque as igrejas, se você não sabe, todas essas igrejas evangélicas lá nos Estados Unidos da América, elas invadiram territórios indígenas e dizimaram os indígenas. Pastores aniquilaram os indígenas. Porque os indígenas eram para eles considerados algo demoníaco. Então, em nome de Jesus, se aniquilava, dizimava povos nativos. Então, os Estados Unidos, a Inglaterra, eles cresceram assim, saqueando a África, dizimando indígenas, em nome de Jesus. Eles enriqueceram dessa forma. E é tão grotesco o racismo nesses lugares que a Europa, que produziu esse protestantismo, esse cristianismo, é tão grotesco, é tão visível esse racismo, que havia igrejas que só preto entrava, e outra igreja que só branco entrava. Porque os pretos não podiam entrar nas igrejas dos brancos, então eles começaram a criar a igreja deles. Tudo em nome de Jesus. Se Jesus não te liberta do teu racismo, meu filho, como é que você quer que eu creia em uma salvação de algo eterno? Como? Hoje tá fogo aqui. Hoje eu tô animado. Hoje eu tô inspirado. Bem-vindo, Denisa. Você está condicionando a perfeição de Jesus à falta de caráter e perfeição dos homens. Não, mas aí que tá. Sempre houve falta de caráter.
E Jesus não conseguiu te libertar dessa falta de caráter. Porque a promessa religiosa é de coisas assim místicas, de coisas assim indescritíveis. Se tu acreditar em Jesus, tu vai ser salvo. Mas parei. Desce um pouco do céu. Desce um pouco. Vem pra cá, pro mundo real. As pessoas fantasiam muito. Vem pro mundo real. Pro mundo real existem racismos, preconceito. Existem inquisições. Existe manipulação mental. Tipo aquele pastor que mandou os membros da igreja saírem no quintal da igreja lá, do templo, e comerem capim, porque Deus revelou para eles que todos eram ovelha, e quem não comesse o capim ali não era a ovelha dele. E as pessoas ficavam de quatro comendo capim, literalmente. Verdadeiros absurdos que a religião produz, que o fanatismo produz na mente humana. Você não é capaz de pensar por si mesmo. Eu vou dizer uma coisa. Você é um ser humano, correto? Vamos analisar a vida como ela é. Você tem problemas na sua vida. Você tem dificuldades na sua vida. Você tem altos e baixos. Você tem conflitos na sua vida. Você tem medo. Você tem doenças. Você passa por situações difíceis, por perdas, por enfermidades. Por quê? Porque você é um ser humano. Todas essas situações que eu disse até aqui é inerente a todo ser humano. O sofrimento faz parte da natureza humana. Ponto. Aí vem um outro ser humano prometendo libertação para você, prometendo transformação, prometendo cura para as suas doenças, prometendo soluções para os seus questionamentos internos, para os seus medos. Aí você olha para o camarada, ele se veste de sacerdote, de guru, e ele se utiliza de um livro sagrado, algum deus, para se intitular alguma coisa, e para se colocar acima de você. Porque você tem todos esses problemas. Ele é um ser humano também, que também tem esses problemas. Mas ele não te diz que tem esses problemas. Ele não diz para você que tem todos os seus conflitos, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. É inerente a esse camarada que está lá no púlpito falando em nome de Deus. Ele passa por isso, e às vezes coisas piores do que essa. Ele passa por conflitos, por pecados, por problemas, por situações piores muitas vezes do que a sua. E vive fazendo promessas para você. Porque as promessas, tudo aquilo que ele promete para você, tem um benefício para ele. É reproduzido, é trazido para ele algo de bom, entre aspas. Ele se beneficia em cima da sua fé. E você crê nele. Então você segue aquele homem. Mas ele é um ser humano. Como é que eu posso... Vou dizer pra você uma coisa. Assim, ó. Vou ser curto e grosso agora. Tá? Eu não vou ir levando assim, enrolando. Eu não gosto de enrolar. Então eu vou ser direto pra você. Sempre que você seguir um outro ser humano como você estará fadado ao fracasso. Não siga outro ser humano. Ele é um pecador igual a você. Não siga pecadores. Não siga homens. Não siga mitos. Nenhum ser humano é capaz de transformar outro ser humano. Não existe isto. Não existe. Nenhum ser humano tem poder de mudar outro ser humano. Para que haja uma transformação em um ser humano, se é que existe algum ser que possa transformar o ser humano, ele não deve ser humano. Ele tem que ser
de uma outra dimensão. Só assim. O que até hoje é inviável. Ninguém viu um ser de uma outra dimensão. Até os anjos que as pessoas nas igrejas dizem que veem são produtos e frutos de suas próprias imaginações. Porque se eles realmente tivessem visto algo divino, se eles realmente tivessem visto, contemplado algo de outra dimensão, a vida deles nunca mais seria a mesma. Isso é um fato. Eu desafio qualquer um que disse que viu Deus, que viu Jesus, que viu Alá, que viu seja Buda, que viu seja lá o que for. Eu desafio. Se você viu alguma coisa, a sua vida vai ter que necessariamente ser diferente de outras pessoas. Você vai ter que ser. Porque você contemplou algo fora desse mundo, algo fora desta dimensão, algo fora desse condicionamento que nós vivemos nesse mundo. Você viu algo. E o que se percebe é absurdo. As pessoas que dizem que viram coisas, como aquela mulher que disse que foi para o inferno e viu o diabo. E viu o diabo de Slack, aí começou a pregar que Deus falou com ela, que todo mundo que usar, que as mulheres que usarem calça de Slack vão para o inferno e vão sofrer eternamente, vão gemer eternamente. E tem pessoa que acredita nisso. Absurdos que faz criança rir. Faz criança rir. Verdadeiros absurdos dentro de igrejas. Faz criança rir, cara. Boa tarde, Edna. Boa tarde. Absurdos que fazem... Cara, se não for pela manipulação mental, cara, você só acredita nisso por causa de uma lavagem cerebral. Uma manipulação mental. Você não consegue raciocinar direito. Porque o fanatismo religioso, ele domina as mentes, ele entra, ele condiciona a mente do ser humano para ele fazer, sabe, coisas terríveis, coisas bizarras. Você percebe? Boa tarde, Ângela. Boa tarde a todos que estão entrando aí. Eu estou aqui falando algo forte hoje. Hoje eu estou inspirado. Hoje eu estou desafiando qualquer religioso aqui a me comprovar que a sua vida mudou devido à religião. Nenhuma religião é capaz de mudar um ser humano, sabe por quê? Porque religiões são criadas por seres humanos, imperfeitos. Todo ser humano é imperfeito. Na condição humana, na minha natureza humana, não tem, é impossível eu alcançar um divino. Eu tocar algo místico ou tocar algo de outra dimensão. É impossível. Na minha condição humana, nunca vai acontecer isso. Os pastores que prometem cura, eles ficam doentes e muitas vezes morrem doentes, com doenças. Aqueles que prometem libertação do pecado são aqueles piores ainda. Como Abílio Santana, cheio de diamante aí. Depois e vão ainda para pregar nos cultos depois de passar uns dias com as amantes. Eu conheci pastores, pessoalmente. Eu conheci uma galera. Inclusive eu exortei um pastor um tempo atrás. Eu repreendi um pastor. Porque ele foi pego. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou citar nomes, tá? Ele pregava nesses lugares, sabe? Nem vou dizer o nome. Lugares grandes, top. E conhecido do meu hall de amigos, são tudo conhecidos ali que eu conheço. Aí um dia ele não pôde sair do hotel onde ele estava, porque ele tinha falado para a esposa dele que ia pregar em tal lugar. E realmente ele ia pregar em tal lugar, ele estava pregando lá em tal lugar. Lugar famoso, grande aí. Então ele estava num hotel com outro pastor que veio de São Paulo, que ele estava lá porque ele queria mostrar aqui Porto Alegre para esse pastor, que esse pastor não conhecia muita coisa aqui. Então era assim, era convidando um pastor para pregar em uma determinada igreja. Era assim um negócio. Aí eles ficaram uma semana pregando
e ficaram instalados no hotel. Se instalaram num hotel aí. Um hotel de 5 estrelas aí. Não vou dizer o lugar. Ele ligou para a esposa que não podia sair do hotel. Estava preso, não podia sair do hotel. Não deixava ele sair do hotel. Porque ele ficou lá e não pagou toda a estadia que ele estava lá. Tudo, deu mais de 2.000 por aí. Ele não pagou. Ele pregava e voltava no hotel. Pregava, ele e esse outro pastor. Aí foram ver a situação deles. Cocaína. Cheirados. Cheiravam cocaína no hotel, iam pregar à noite na igreja, depois voltavam, cheiravam mais um pouco. Esse pastor de São Paulo trazia coisas para ele. 2 cheiradores de cocaína. Drogas. Da pesada. Famosos aí, pregando aí nesses lugares. Lá em Santa Catarina. Prometendo salvação para os outros. Prometendo libertação para os outros. Prometendo cura para os outros. Jesus vai salvar vocês, bando de pecadores. E pregar. Eu conheço a figura, eu conheço os caras. Cansei de ver eles pregando. Para quem não sabe, eu sou de igreja desde a década de 90. Eu não aguentei mais essas igrejas, tive que sair. E conheço muitas igrejas aí, sim, conheço muitos pastores. Por isso eu afirmo para vocês: nenhum ser humano é capaz de libertar um outro ser humano. Falsas promessas. Os caras ganham dinheiro com dízimo, com as ofertas, depois vão cheirar, vão fumar, vão se drogar, com dinheiro, com teu dinheiro, que você dá lá na igreja. Quando não é com prostitutas. Eles estão prometendo libertação, sendo que eles são escravos da corrupção também. Promete libertação, os outros também são escravos da corrupção, escravos dos desejos, escravos dos vícios. Como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou deixar um cara desse colocar a mão na minha cabeça e fazer aquelas orações lá, baixar, lá, balica, lá, lá. Como é que eu vou acreditar num cara desse? Como eu vou... Oi, Dina. Boa tarde. Gostei do teu comentário aqui. Tem muitos pastores pedófilos. Conheço muitos. E eu tenho, olha só que interessante. Aqui próximo de onde eu moro, a gente ia numa igreja. Isso faz uns 8 anos atrás. E os obreiros da igreja, eu ajudava a limpar a igreja ali. Os obreiros da igreja pegaram o pastor, presidente da igreja, abusando das crianças na escola dominical. Cara, absurdo. Pegaram eles. Aí, os obreiros chegaram: ô pastor, cara, o que tá fazendo? Não pode fazer isso aí. Pastor, não, aquela coisa toda, abafaram. Só que ele continuou fazendo. Isso passou na TV Globo, cara, que aconteceu aqui em Porto Alegre. Denunciaram, teve um membro lá que denunciou o pastor. Veio a polícia, eles botaram gravando ali as imagens, e entraram e pegaram no ato. Cana foi direto da igreja, culto ao vivo. A polícia foi lá prender o pastor porque o pastor abusava de criança, pedofilia. Como é que esse cara ficou anos pregando? Anos prometendo libertação. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus vai te libertar. Libertar do quê? Eu pergunto. Se nem ele é liberto. E detalhe, ele faz coisas às vezes pior do que aquilo que as pessoas normais fazem. Às vezes a gente tem um problema, a gente mentiu, aconteceu alguma coisa inerente ao ser humano, medo, dúvidas, a gente acha que é pecador por causa disso. A gente chega diante de um pastor desse, cara, é pedófilo, cara, é cheio de vícios, e ele tentando ainda dar moral, chá de moral pra você ainda. Como é que teve pastor aí que eu mandei pra aquele lugar.
Eu já tive muito conflito com o pastor por causa disso. E eu tenho certeza, vocês estão colocando aqui, coloque aí nos comentários. Eu tenho certeza que vocês conhecem um ou mais pessoas nessa situação. Pastores nessas condições. Eu tenho certeza, certeza, que não é uma coisa isolada. Não é uma situação isolada. O fanatismo religioso, ele é, ele é, ele é coletivo. Esse fanatismo, ele cega as pessoas, é coletivo. Ele vai emburrecendo as pessoas, ele vai aprisionando as pessoas. O que está te aprisionando é a igreja. Ah, você tem que sair do mundo e vir para a igreja, meu irmão. Sair do, porque o mundo está te aprisionando. Não, cara. O que vai me aprisionar é ficar dentro da igreja, ouvindo tanto absurdo. É isso que vai me aprisionar. O que me prende é a religião. A religião me coloca numa caixinha. E tem várias caixinhas, né? Várias religiões. E me aprisiona. Eu fico preso nessa caixinha e eu penso que o divino, que o eterno está dentro desta caixinha. Eu penso que o infinito, que o criador de tudo está ali, ele cabe ali dentro daquela caixinha. Aquela caixinha cheia de preconceito, cheia de racismo, cheia de guerras, intrigas. Pelo amor de Deus. Só não vê quem não quer. Mano, o Pelé morreu? Sério?